Palavra de Deus está em Mateus 11, 28 a 30. Palavra de Deus está em Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado que a tua palavra é a verdade e ela nos ensina a viver em Cristo Jesus. E o texto que lemos, Senhor Deus, nos conduz a tal plena certeza de que Cristo Jesus está nos conduzindo em nossa existência, até que cheguemos na glória para estar eternamente contigo. E assim, Senhor, o Senhor tem nos conduzido como igreja tua, povo teu. Nós te agradecemos porque esta é a verdade. Somos igreja tua, escolhidos para estarmos, Senhor Deus, caminhando no seio da tua igreja. Plena certeza, Senhor Deus, que temos da salvação em Cristo e a plena certeza que temos da vida eterna em Cristo. Nos conduz nesta caminhada, nessa existência, Pai. E que isso não saia do nosso coração, mas fique plenamente claro para a nossa alma, que precisamos caminhar em Cristo Jesus. Assim seja conosco. E assim louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Descanso para a alma em Deus. Talvez é uma palavra que o nosso tempo não goste muito. Se você descansar, você está se tornando inútil, você não está produzindo nada, você não está sendo uma pessoa útil para a sociedade. Mas a palavra descanso tem o seu lugar em nossas vidas. É necessário que você descanse. É necessário que você descanse fisicamente, você tenha um corpo que precisa de exercício, precisa de alimentação, mas ele precisa de descanso. Se você não descansar, você não vai suportar a caminhada física que você tem para trilhar aqui nesse tempo. Portanto, a gente tem um tempo para descansarmos e fazemos a recuperação do nosso estado natural e da nossa condição física. Mentalmente, psiquicamente, você precisa de descanso, porque a sua mente, ela cansa de tanto trabalhar. E algumas pessoas não conseguem dormir porque a mente não descansa. Ele fecha os olhos, mas a mente continua produzindo pensamentos. E aí é necessário você procurar um profissional qualificado para te ajudar nessa hora, porque senão o dia seguinte vai ser terrível para a sua existência. Você não descansou o que era necessário para descansar. Espiritualmente, da mesma forma, nós vivemos numa geração marcada pelo cansaço. Nós estamos sempre cansados, física, mental e espiritualmente. Descanso para a alma em Deus. O salmista já diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E já há uma leitura bíblica no Salmo 42, colocando-nos diante da circunstância de que a nossa alma, ela é carente de descanso. Ela precisa descansar em Deus, senão ela não vai aguentar o tranco. E muitos dos queridos irmãos tiveram sua vida abreviada porque não souberam descansar. Nossa vida precisa do trabalho, precisa do alimento, mas precisa do descanso. Se você não descansar, meu querido, você vai ter dificuldade. Vimos em outra pregação atrás que nós vivemos numa luta constante
E essa luta é espiritual. E essa luta também cansa. Ela é constante, temos que lutar, mas também temos a hora para nós descansarmos em Deus. Deixarmos que o barco vá em meio à tempestade. Porque Jesus está conosco, não se preocupe, Ele está no barco. Mas, pastor, estamos em tempestade. Pois é, a tempestade virá. E o próprio Jesus diz, aquieta-te, acalma. E a tempestade cessa. Mas a tempestade vai surgir. Tomar sobre nós o meu jugo e aprendei de mim. É uma condução que Jesus dá para os seus discípulos no seu sermão mais famoso e mais conhecido de todos os textos que lemos. Angústias, temores, medos, preocupações, ansiedade, depressão, tristeza, separação, abandono, vícios, pecados, emocionalmente, moralmente, espiritualmente estamos abalados, perdemos o sono, muitos medicamentos, nada de férias, nada de restaurantes, só o Evangelho de Cristo, só a graça de Deus pode nos socorrer. Não há outra oportunidade para mim e para você. Precisamos de descansar nossa alma em Deus. O pecado nos esgota, a culpa nos oprime, o legalismo nos escraviza. Como igreja, não estamos imunes a nenhuma dessas intervenções. O contexto, as palavras de Cristo soam como um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e de Jesus eu vos aliviarei. Entendemos que o convite revela tanto a incapacidade humana, nós não conseguimos resolver esse problema, quanto a suficiência absoluta de Cristo Jesus. O homem está cansado e isso gera abatimento e você cai. Só encontramos descanso quando nós estamos reconciliados com Deus. Há uma sintonia com Deus. O Espírito Santo nos conduz. Confissão de fé nos ajuda. E ele diz que afirma que Deus, em sua graça, fez um pacto, uma aliança. Preste bem atenção, porque você vai encontrar esse discurso dentro da teologia reformada. Nós temos Deus fez uma aliança, pela qual Ele oferece vida e salvação por Jesus Cristo. Ele nos dá o descanso prometido aqui, e Ele é fruto desse pacto de graça. Há um acordo, há um assentimento de Deus para conosco, há graça suficiente para você, e por isso você pode descansar. Não é porque você é bom, você vai resolver todos os problemas, e não estamos sendo triunfalistas, e vai dar tudo certo. Não, possível que dê errado, mas você não perde a paz, que a graça de Deus e a presença de Cristo Jesus te traz. E essa leitura cristológica é indispensável para você. Essa relação pessoal traz para você o derramar de um favor não merecido de Deus, e assim você pode descansar. Se não for assim, não tem descanso, meu querido. Você vai viver uma vida de agruras, mesmo recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Em algumas sociedades, se você fala em descansar, você é um inútil. Você não serve para aquela sociedade. Pois bem, Jesus chama e diz, venha a mim, porque é hora de descanso. Jesus fala
após denunciar o quê? Momentos antes, a incredulidade daquele povo que está ouvindo. Eles não depositam a credulidade em Jesus, apesar de conhecer Jesus, apesar de saber que Jesus é o Messias, apesar de ver Jesus como Deus, mas eles não creem na possibilidade que Jesus intervenha na sua vida. E Jesus diz: vocês são incrédulos, vocês não acreditam em mim. Ele revela que o Pai oculta essas coisas aos sábios. Cuidado com os discursos, né? Temos tantos discursos teológicos, hábeis, inteligentes, bem formados, organizados, mas que não leva você ao descanso, pelo contrário, traz a apreensão à sua alma, e você fica como se a palavra de Deus fosse um mistério muito grande, que tem que ser revelado só pelos grandes sábios. Grande mentira! Aqueles que fazem boa leitura da palavra de Deus, a maioria deles são semi-analfabetos, e não conhecem discurso. Então cuidado com a moda do século, de que pensar do que você pensa é mais importante do que aquilo que Jesus Cristo já lhe deu de presente. Não importa se você sabe ler ou não, porque é o Espírito Santo que traz a palavra. Preste bem atenção, porque senão você não vai descansar. Em seguida ele declara que toda autoridade lhe foi dada e entregue pelo Pai. Jesus tem a palavra de ordem. Ele faz o convite: vinde a mim. E o vinde a mim de Jesus, preste bem atenção, não é um sistema religioso, não é um mérito humano e não é uma tradição espiritual. Ele não é uma produção humana, ele não é um valor humano, e ele não é uma prática humana. O vinde a mim de Jesus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Não é o que você é capaz de produzir, porque isso não importa em momento algum para Deus. Deus não precisa do seu trabalho, Deus precisa da sua credulidade. Então não é o que você pode fazer para a glória de Deus. Não, isso não importa para o vinde a mim, e não vai trazer descanso para a sua alma. Hoje eu preguei um breve sermão, agora eu posso descansar. Não, isso não vai fazer a menor diferença para o descanso do pastor. Não é porque você tem glórias pessoais. O vinde a mim não é porque Jesus olhou para você. Está vendo como ele é bonzinho? Está vendo como ele faz coisas boas? Nós somos pecadores, querido. Não é pelo discurso da beleza do que podemos fazer e da capacidade que temos de não pecar. Não, queridos, sem o Espírito Santo não há remissão de pecados. E não é pela prática humana, a capacidade de você criar ritos. Nosso rito aqui está bem organizado, não fosse o Renato esquecer um cântico, né? Mas o rito está bem organizado, está tudo certo, tudo bem definido, né? Alexandre está ali com a liturgia toda preparada, o prelúdio, o pós-lúdio, o interlúdio, nós sabemos quando ficar de pé, quando sentar, não ficamos tanto de pé aqui nessa igreja, glória a Deus, né? Então está tudo certo. Esse rito religioso não faz a menor diferença se você vai descansar, porque o vinde a mim não depende dele. Você pode vir à igreja os 104 domingos, 104 cultos do ano. São 52 mais 52, 104 cultos a gente tem no ano. E você pode estar muito cansado. Seu espírito pode estar abalado. Sua alma pode estar sedenta. Sim, queridos, somente em Jesus Cristo e na pessoa de Jesus Cristo, há descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, indica uma submissão, uma entrega.
Jesus vai carregar o nosso fardo juntamente conosco. Esta pessoa, Jesus, Deus, a segunda pessoa da Trindade, vai carregar o nosso fardo junto conosco. Mas ele é diferente do jugo farisaico, que é aquele que o homem é o centro de todas as coisas. O jugo de Cristo, ele é suave, porque ele mesmo estará conosco para carregá-lo. Descanso para a nossa alma ecoa em Jeremias 6. Jeremias 6 vai falar: venham a mim, isso é Antigo Testamento, e eu vos aliviarei. E ali já é a presença de Deus chamando o cristão, o povo de Deus, para o descanso. Mas diz lá claramente, eles dizem: nós não queremos. Jeremias 6, verso 16, é uma antevisão do descanso. A igreja não quer descansar. Ela quer correr, e depois no fim do dia, no fim da semana, no fim do ano, diz: nossa, como nós trabalhamos para a glória de Deus. Pois Deus não te chamou para esse trabalho, meu querido. Não te chamou para você olhar, pastor, eu estou morto de trabalhar para Jesus. O problema é seu. E você vai morrer miseravelmente porque trabalhou sem descansar. Jesus não pede que você vá à cruz, irmão. Jesus já foi à cruz por você. Você não tem que fazer a parte dele. Pois bem, você tem que descansar. É hora de descansar sua alma. Preste bem atenção, porque há uma estrutura em volta de você que traz angústia, que traz temores, que traz medos, que traz preocupações, que traz ansiedade, que traz depressão, que traz separação, que traz abandono, que traz vícios, que traz pecados. Está tudo organizado para que você viva estressadamente. Então, pois bem, meu querido, esse vinde a mim é para nós, é para a igreja. Não é para aqueles que estão fora da igreja, é para aqueles que estão dentro da igreja. Em primeiro lugar, o convite da graça soberana: vinde a mim. Queridos, com base na nossa teologia, o convite é para todos. E todos que receberem o descanso de Jesus alcançarão a paz para as suas almas. O convite é para todos. Mas há um seleto grupo que ele se torna eficaz apenas para aquele que o Pai atrai. Não há ninguém que não possa ser atraído, mas a eficácia está dentro de uma vontade soberana de Deus. E nós não dimensionamos essa possibilidade. Portanto, nós pregamos e comunicamos: vinde a mim, para todas as pessoas. E por isso nós somos uma igreja missionária, porque nós sabemos quem está arrolado nesse grupo, aos quais Deus o fará conhecer a salvação e o descanso. Diz-nos a confissão, ensina que Deus chama eficazmente os seus eleitos, iluminando suas mentes através do Espírito Santo e renovando as suas vontades, mudando o seu querer no poder dele mesmo, porque você não vai conseguir resolver por você mesmo. O descanso começa numa obra soberana da graça, e você tem que dizer sim a esse descanso. É hora de você descansar. Pois bem, essa é a hora, a melhor hora que Deus vai fazer a sua obra no seu coração. Calvino nos diz: enquanto permanecemos fora de Cristo, sem a salvação, tudo que ele sofreu e fez pela salvação do gênero humano permanece inútil para nós, mas o descanso é encontrado somente, unicamente, exclusivamente na união com Jesus. Pois bem, esta é uma hora muito importante para nós,
que conhecemos o Evangelho. A operosidade de Jesus Cristo, tirando de nós o velho coração e trazendo para nós um novo coração, uma nova atitude, um novo viver na pessoa de Cristo Jesus. O convite para a graça soberana são palavras de Jesus. Ele diz: venham a mim, estejam comigo, a passos a ser dado. Você precisa aprender a descansar no Evangelho. Pare de tantas lamúrias, pare de tantos questionamentos, pare de tantos pensamentos que não são os meus pensamentos. Isaías 55. Por isso a sua vida é um inferno, porque você não descansa em Deus. E quando você não descansa em Deus, nada mais pode dar certo. Segundo lugar, além do convite da graça soberana, o alívio da justificação. Eu vos aliviarei. Veja que o alívio não é uma produção humana, mas é uma produção divina. E o alívio que virá ao seu coração e ao meu coração: angústias, temores, medos, preocupações, ansiedade, depressão, separação, abandono, vícios, pecados. O alívio que virá para você não é uma produção sua. Não é você de per si falando para você mesmo: eu vou resolver esse problema. Você precisa de uma intervenção divina. E somente por Jesus isso acontece. Não é uma produção religiosa. Não é uma produção de ação onde o homem diz: não, eu vou dar um jeitinho. Fui lá em tal lugar e aquela pessoa fez algo que me aliviou. Pois essa é um alívio temporário para você. Ele, na verdade, não vai resolver nada, só pegou o seu dinheiro. O alívio verdadeiro só vem na pessoa de Cristo Jesus. O seu aprendizado é com Jesus, meu irmão. O seu aprendizado não é com discurso religioso. Ou você entra no seu quarto e aprende que o aprendizado é com Jesus, ou você vai estar ouvindo discursos que não mudarão a sua concepção de vida com Cristo. Porque o aprendizado é: eu, Jesus, vou aliviar você, cristão. Não tem outra chance para nós. Ou é com Jesus, ou não é com ninguém. O maior peso humano é a culpa do pecado, não é isso? Hoje de manhã o negócio já ficou sério, porque eu tive que sentar e orar. E falar: Senhor, eu estou arrependido e eu confesso. Já começou cedo. O maior peso para o meu coração é a culpa que eu tenho de continuar pecando. Você não traz essa culpa? Se você não traz, o Espírito Santo não está fazendo a obra no seu coração. Pois bem, todos nós levamos a culpa da nossa pecaminosidade. Todos nós levamos. Pecado gravíssimo. Comi todo o pão que tinha na casa. E quando chegou de manhã, Leoni não tinha pão para comer. Cadê o pão que estava aqui? Eu comi alguns pães ontem à noite. Exagerei um pouquinho, né? Que pecado gravíssimo, hein? Cuidado, né? Pode ser uma coisa boba. Mas eu não deixei um pãozinho para a Leoni. Ela teve que achar uns biscoitos velhos lá para comer. Pecado gravíssimo, hein? Sentimento de culpa terrível. Eu falei: meu Deus do céu, a Leoni viu que não tem pão. Está pensando que a coisa é muito tranquila? Isso é bobeira. Pois é, um sentimento de culpa muito grande no coração. Não precisava ter comido todos os pães. Podia ter comido um só. Nem peguei a latinha de atum. Comi só com feijão. Então, queridos, que coisa boba, né? Pois é bobeira, né? Pois é, meu coração está doendo. E eu tive que falar com Deus: Senhor, eu já falei que eu não ia fazer mais isso. E mais fiz, né? A base
da teologia do descanso, queridos, está no fato de que a alma encontra descanso quando ela compreende duas coisas. Não é preciso pagar. Cristo já pagou. Você não precisa ir para a cruz e morrer na cruz. Já foi feito. Essa obra já foi feita. Então, você não precisa pagar o preço. O preço já foi pago por Jesus. Segundo lugar, eu não preciso merecer. Ninguém vai à igreja para receber merecimento. Você veio para a igreja para receber merecimento, você está no lugar errado. Você devia ir para um clube social, onde as pessoas vão te aplaudir. Ninguém precisa de merecimento, porque Cristo já mereceu. Ele entregou para você todo o merecimento necessário para que você descanse, meu irmão. A culpa vai chegar, mas a resposta para a culpa vai chegar também. E haverá no seu coração arrependimento pelo pecado, haverá a possibilidade de confessar as suas falhas, e você estará descansado na presença de Deus. Somente Deus pode nos conduzir a essa verdade. Em último lugar, o descanso da santificação e da comunhão. Grandes evangelizadores do século passado, a verdadeira felicidade consiste na alegria de Deus. Meu querido, você não vai achar alegria em você mesmo. Por melhor que sejam as circunstâncias, isso não vai acontecer. Essa é uma jornada de descanso. O jugo é suave porque Ele carrega conosco. Nós precisamos aprender algo muito importante nessa divisão. Ou você vai com o mundo, ou você vai com Cristo. No mundo há uma distração, há uma religião como peso, e há um pecado como prazer. Isso nos cansa. Constantemente estamos distraídos, constantemente nós somos convidados a uma religiosidade pagã, mesmo estando numa igreja cristã. E constantemente nós somos convidados a ver o pecado como a fonte de todo prazer. É tão bom comer um pãozinho de madrugada, querido. Você não imagina, você não tem essa experiência. Eu tenho essa experiência, é maravilhoso para mim. Né? Maravilhoso para mim. Que coisa terrível, né? Mas Cristo nos dá o descanso que precisamos. Ele nos dá gratuitamente, manifesta a sua graça, essa graça nos liberta. Nós estamos livres para ser criados e conduzidos pela pessoa de Cristo. E Ele nos concede uma paz, e essa paz é eterna. Meus queridos, tudo pode ruir ao seu redor. Se você tem a Jesus Cristo, você está no melhor da sua fase, do seu tempo, das suas escolhas, para fazer exatamente a sua vontade. O descanso da alma não está, queridos, na ausência de problemas. Quanto mais rezo, mais problema me aparece. Com certeza, isso vai continuar para você, isso não vai mudar. Mas a presença do Salvador é suficiente. Onde a alma encontra verdadeiro descanso? Essa é a grande pergunta. E a grande resposta está somente em Jesus Cristo. E em nada mais. Nada trará a você descanso, meu querido, seja física, mental ou espiritualmente. Você estará plenamente somatizado nos seus dores, e nos seus maus humanos, se você não perceber isso. Somente em Cristo a graça, somente em Cristo a justiça, somente em Cristo a comunhão, e somente em Cristo a direção, queridos. Vinde a mim, diz Jesus. Não é para o descrente, é para você que já conhece o Evangelho. É para você que está há 100 anos sentado nessa cadeira e não desfruta da graça maravilhosa de Deus. Anos e anos, cultos e cultos, trabalhos e trabalhos, sem descansar em Deus. Sua vida foi um inferno na terra. Que bom que você vai chegar na glória.
Que bom que você foi salvo por Jesus. Mas você pode ter uma vida muito melhor que você está tendo, se você confiar e receber o convite, abraçar o alívio e descansar em Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.